Amigos queridos, nós convidamos a todos a entrelaçarmos os nossos sentimentos mais purificados e elevarmos a nossa sintonia a Jesus, Mestre amado, para que Jesus, na sua misericórdia, nos ampare nesta hora, através dos seus mensageiros, estes amoráveis benfeitores, que na terra representam o seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia. Entreguemo-nos a este momento, deixando-nos envolver pela suave melodia da música, para que, pacificados e enternecidos, Senhor, possamos mergulhar em verdades de vida eterna, para que o bem prevaleça em nossos corações e que as nossas ações sejam de conformidade com os ensinamentos do seu Evangelho. Dá que possamos aprender a servir onde quer que estejamos. Servir, Senhor, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no exercício do bem constante. Aqui estamos, Senhor, agradecidos pelas sublimes dádivas que a vida nos oferece, pelas bênçãos que nos tocam nesta hora, pelos sentimentos brandos que nos pacificam, pela generosidade de corações amantíssimos que vêm derramar sobre nós as vibrações da esperança. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, em seu nome, Senhor, e em nome dos Espíritos responsáveis por este trabalho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos no item, todo aquele que se eleva segundo a elevação dos homens, será rebaixado segundo os critérios do Espírito. E Jesus vem demonstrar nessas lições o que é a verdadeira simplicidade e humildade de coração. Sem esse princípio estabelecido, não há possibilidade do espírito ser amoroso ou desenvolver sentimentos. Isso é bem interessante nós pensarmos que há muitas pessoas que se sentem muito afetivas e amorosas, mas não têm a humildade. Então elas estão no verniz das aparências, de comportamentos de medo de desagradar as pessoas. E essa é uma dificuldade extremada da personalidade que não está alinhada com o bem e com a verdade. Outros, segundo o Evangelho, pensam ser muito mais do que são, que aí é a supremacia da personalidade. Mesmo que nunca falem sobre isso, vibram esse pensamento. Jesus tem nos ensinado, através dos seus exemplos, dizendo para nós assim: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade
ou de infalibilidade. Nós temos falado todos os dias das pessoas que têm muito medo de errar e com isso sofrem demasiadamente e se enclausuram no que se chama muitas vezes isolamento ou timidez, entre aspas, porque é a mesma coisa do que o isolamento. A timidez é uma forma de isolamento do espírito muito orgulhoso que tem medo de errar, porque o espírito simples erra como nós todos os dias, mas ele tem um ajuste de reparação imediata. Essa é a diferença do espírito humilde. Erra por ignorância, erra por tentativa de acerto, mas se ajusta e repara imediatamente, porque o senso do arrependimento dos erros faz com que o espírito se redima rapidamente. Os outros que erram e se mortificam não têm arrependimento, têm apenas remorso. E ficam reverberando, por que eu errei, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito. Isso não resolve nada, porque daqui meia hora outros acontecimentos virão. Isso revela para nós a ausência dessa simplicidade e limpeza íntima, que é a purificação do espírito que está no coração. Ele toma então a criança por isso. Diz também que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. Então as tarefas anônimas de servir, e que estão distantes de ser apenas... pessoas são muito prestativas, gentis, mas isso não é o ato de servir. O ato de servir, nós temos falado todos os dias, e eu estou encerrando hoje esse item, porque a gente está fazendo uma síntese. O ato de servir é disponibilizar do que sou, das vibrações, dos sentimentos, que já são construções bem desenvolvidas em nós. Temos dado exemplo de amigos espirituais que, por exemplo, no momento decisivo da nossa vida, nós precisaríamos de uma paciência. E essa paciência ainda não é uma construção nossa. Então a gente pede aos amigos espirituais, quantas vezes, que nos deem paciência. Mas não é a paciência uma outorga. Olha, eu vou te dar paciência, para você eu vou dar piedade, para você eu vou dar indulgência. Não é uma distribuição. Mas os espíritos caridosos, com vasta experiência na paciência, se aproximam de nós e nos imantam com aquela vibração da paciência, que é uma construção moral dele. Ao me imantar da construção moral daquele espírito, eu experiencio por alguns instantes a verdadeira paciência. E aquilo é tão motivador, tão feliz, que eu passo a querer todos os dias sentir aquilo que eu senti. O espírito se vai e deixa inoculado em nós o estímulo para que nós possamos construir a paciência a partir da humildade de todos os sentimentos, Então, isso é o ato de servir, que é diferente da pessoa gentil, que faz muitos favores, prestativo, que é um bom começo, mas esse é o ato no bem. O ato de servir é mais que o ato no bem, que é o ato de doação pessoal. Então, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado segundo os valores do espírito. Se nós estamos simpatizantes da doutrina espírita, porque é isso que os espíritos têm dito sobre muitos de nós, simpatizantes, mas ainda não espíritas, precisamos começar a construir realmente o espiritismo em nós, Então, para que nós possamos ter estabilidade emocional, para que nós possamos ter valores que são inamovíveis, Então, o espiritismo, diz o Evangelho, vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos
aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, que não se perde, que são as virtudes. Então, esses dias atrás, eu tenho falado sobre os tesouros imperecíveis. O que são os tesouros imperecíveis? Aquilo onde eu construo valores inalienáveis, morais, que compõem o meu espírito. Esses que são os tesouros, e que os espíritos superiores estão dizendo que estamos chegando, nós, os espíritas, que desenvolvíamos muitas atividades na casa espírita, estamos chegando no mundo espiritual escuros e vazios de construções. Então, nós precisamos olhar para isso com a luz da verdade e entendermos se os exemplos de Jesus são passagens admiráveis e encantadoras que me fazem chorar, ou se os exemplos de Jesus são modelos e que todos os dias eu quero pautar. Se todos os dias na minha casa eu tenho meia hora para me demorar o pensamento sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus, se nós na nossa casa estamos servindo a todos aqueles sem reivindicações, queixas ou azedumes, se nós entendemos que aquelas pessoas, entre aspas, difíceis, que podemos ser nós, o difícil da casa, se aqueles espíritos não são instrumentos de Deus para eu progredir. Nós precisamos pensar sobre isso, né? Para que a gente possa chegar nesse estado que Jesus tem nos convidado. A gente sabe que todos os momentos com Jesus foram ensinamentos de vida eterna. E um exemplo de humildade, entre muitos que Jesus nos deixou, na questão do ato de servir, está no Boa Nova, na lição A Última Ceia, que nós vamos ler só uns trechinhos, para a gente poder fechar esse tema e abrir outro, né? Então disse Jesus: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Se Jesus, todas as passagens de Jesus, ficaram claras que deveríamos passar também, e passaremos, nós precisamos estar imbuídos de uma fé muito estruturada para suportar o sacrifício próprio, por exemplo. Todos nós passaremos pelo sacrifício dos interesses pessoais. Todos nós. Porque é de Jesus. E Jesus é a lei divina para a humanidade da Terra. Os homens, diz Jesus, têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões, os déspotas que subjugaram multidões, consciências. Isso tudo foi aplaudido por todos nós nos diversos séculos da humanidade, porque isto nos compõe, ou nos compunha naquela oportunidade. E Jesus disse: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor.
veio ensinar como triunfam aqueles que o mundo tombou, que o mundo recusou, que não tivemos olhos de ver a grandeza daquele Espírito e que veio trazer uma grande contribuição para a humanidade. Nós não percebemos. Como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Essa frase que nós todos os dias falamos no Evangelho, o bem e a verdade, nós estamos querendo dizer para nós mesmos, né, que a verdade são as leis de Deus, que estão em nossa consciência muitas vezes ainda em estado latente, não manifesto. Porque só o bem é que vai fazer com que essas virtudes possam expandir a nossa consciência onde estão as leis de Deus. Muitas pessoas querem consultar a consciência, mas às vezes o pensamento está tão fixo em outras coisas e que nem percebem que coisas fixas são essas, que nós não conseguimos naquele momento auscultar a nossa consciência. Então Jesus disse: minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, que é o que iria acontecer seguidos momentos, que essa aqui é a última ceia. Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Porque Jesus veio dar o exemplo do sacrifício no grau máximo. Não é a desencarnação pela crucificação, porque essa era a sentença de morte usual para todos, tanto que ele foi crucificado entre dois outros. Não era isto, mas era o fato de que, podendo se livrar disso, se entregou docilmente, porque Jesus poderia se desmaterializar, poderia fazer um fenômeno de efeitos físicos, como ele já tinha atravessado o mar, multiplicado pães e peixes, né? Ele transformado a água em vinho, ele curou paralíticos, leprosos, cegos e outros. Jesus poderia, tem recurso para isso, para vários fenômenos de efeitos físicos, mas ele não usou, porque ele precisava deixar para a humanidade o exemplo da entrega e da humildade. É bem interessante, vamos pensar em nós sobre esse aspecto. Minha vitória, diz Jesus, é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, nesse momento que Jesus diz isso aos apóstolos, eles estavam totalmente magnetizados pela amorosidade de Jesus, e ele lança a grande questão: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros há de me trair. Aí foi um pânico geral. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Essa força de exemplo vivo, que não era um comportamento, é que deu aos primeiros apóstolos, quando foram imolados, sacrificados nos circos de Roma, eles tinham a mesma força que Jesus teve ao passar pela crucificação, porque Jesus estava com eles. E eles puderam dar o sacrifício máximo do que era possível na época, porque Jesus estava com eles. E a pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares. Judas foi um dos espíritos que mais amou o Cristo.
mais amou. Mas cada um de nós quer contribuir com as suas especialidades no reino de Deus. E a especialidade de Judas era arrecadar e construir coisas materiais. E ele confiava que o plano dele estava certo, que Jesus nada seria se não tivesse um império físico e não o império espiritual, né? A soberania moral do planeta Terra. Então houve um acanhamento, e aí entre eles, de novo, vocês lembram que os apóstolos, naquela vez, confabularam, a gente tem feito na sequência, né? Quem era o maior, quem era o mais querido, quem era o mais importante para Jesus, enquanto estavam a caminho com Jesus. E Jesus, naquele dia, perguntou para ele o que eles fizeram naquela tarde. E eles ficaram constrangidos, não falaram nada. Mas aí um deles disse: Senhor, quem é o melhor, quem é o mais querido e tudo mais. Nesse momento da última ceia, eles começam a perguntar: quem será o traidor entre eles? Eles nem sabiam quem era, então eles mesmos se candidatavam como traidores. Serei eu, Senhor? André, por exemplo. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Então Deus tinha que vir aqui, mostrar para nós o traidor e ser retirado antes que ele o faça. Que é o pensamento mágico. Quando é o mesmo Tiago que queria que Jesus curasse toda aquela multidão e mostrasse para os homens a sua força para angariar adeptos. Ao que Jesus comenta que a doutrina da Boa Nova não precisa de adeptos. Isso é uma questão pessoal. Então, e Jesus se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações e disse: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Porque Tiago questionou Deus. Se Jesus estava em nome de Deus, por que Deus não interferiria naquela hora? É o que Jesus disse. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. O que será estar sempre pronto, né, amigos? O trabalhador espírita cristão precisa estar sempre pronto para servir. A todo momento nós temos emergências de alguém que nos pede, nós temos emergência de alguém que está sofrendo ou está em desequilíbrio. E o que nós fazemos? Pedimos para alguém registrar em algum caderno e orar por eles. Isentamo-nos. Isentamo-nos, muitas vezes, né? Por quê? Não tendo humildade, nos achamos sempre mais indiferentes. Então, não importa onde, como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus. Ora, se em casa nós somos altivos, dominantes, controladores, autoritários, prepotentes, não é a Deus que serviremos, obviamente. Se isso não for uma postura do nosso dia a dia, não será na casa espírita. Na casa espírita será um personagem que não nos representa. Quando chegamos em casa, quem somos? Quantos gritos damos? Quantas irritabilidades? Quantos despauterios fazemos? Quantos pensamentos dissociados do bem? Então, o essencial é revelarmos nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Por isso,
O trabalhador espírita cristão precisa estar pronto. A qualquer momento nós podemos ser chamados para socorrer uma pessoa e precisamos estar com sintonia com Jesus. E não com os nossos interesses pessoais que nos ocupam de forma a nos retirarmos da construção. Pode ser prazeroso, mas é efêmero, não é? Então, o momento, gente, o chamamento do momento é muito diferente, que os espíritos nessa transição planetária estão nos convidando. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Aí, ó, ele não pediu que tirasse o cálice, mas que tivesse fortaleza de ânimo para suportar as dificuldades do caminho. E rogo por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Já nos ensinastes que se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Porém, ainda não pude atinar com razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e amizade. Mas Jesus estava sereno porque a sua sintonia contínua com Deus, que era um fluxo contínuo, que era a presença de Deus através das leis em Jesus, disse: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome do Pai. Era uma despedida da presença física de Jesus na Terra, e ele foi deixando o seu legado para todos nós. Estarei convosco até o último instante, até o fim dos tempos, e disse que enviaria o Consolador prometido, que toda a humanidade um dia iria conhecer a verdade. E coube aos espíritas esse primeiro contato com a complementação da obra do Cristo no Consolador prometido, porque não tínhamos condições morais, tampouco intelectuais, para sermos espíritos dóceis a Ele. E dizendo ainda, Jesus dizendo: eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. E foi nesse momento que Jesus disse ainda: amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos das minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Então, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo dos nossos destinos. E é nesse momento, então, que Jesus, num ato de extremada humildade, envolve os apóstolos para lavar-lhe os pés, num gesto de subserviência, servidão e entrega, se ajoelha na frente de cada um dos seus apóstolos e com uma água perfumada, porque perfumada a aura do Cristo, toda pessoa bondosa e caridosa tem uma aura muito agradável, de aromas muito agradáveis, que exalam daquele pensamento, daquele sentimento. E ele então faz a cerimônia do lava-pés
e que para nós é o exemplo máximo do ato de servir. Ao que Pedro estranhou, mas mesmo assim aceitou aquele gesto de que estou por vocês para servi-los até o fim dos tempos. Então, com isso a gente encerra esse item do capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos e passaremos então amanhã numa reflexão altamente significativa. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. A quem é revelada a verdade? Fica essa reflexão para nós. Então vamos fazer a prece. Amado Mestre, sob o influxo generoso do seu amor, que nos imanta nessas divinas vibrações, aqui estamos reunidos em sentimentos, para dizermos perante a nossa consciência que todas as oportunidades redentoras do caminho sejam por nós aproveitadas. Que todos os estímulos desafiadores sejam lições de vida acrescidas em nossas experiências. Que dores lancinantes do caminho sejam o recurso de Deus a limpar o nosso ser espiritual de antigas mazelas que hão de se destruir pela força da verdade. Queremos, Senhor, ser espíritos limpos, simples, pequeninos que nos reconhecemos ser e dispostos a doar o que trouxemos de melhor em nós. Assim, Mestre amado, nossos sentimentos se estendem nesta hora, como uma grande malha de energias, para todos aqueles que sofrem, que se debatem nas suas amarguras, que tropeçam nos percalços do caminho, que estendem as suas mãos para que sejam reerguidos, que se encontram confinados nos seus próprios cárceres conscienciais. A estes nossos irmãos, Senhor, registrados em nossos cadernos de vibrações, guardamos a confiança de que caravanas espirituais se estendem em favor de todos. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre.